E aí, já entrando nessa priorização, né? Muito tem a ver com as ferramentas também, né? A gente na WordPackers usa Slack, usa Trello, usa Google Docs, usa as básicas, mas eu ainda me pego usando WhatsApp, e-mail, então eu vejo que tem essa dificuldade de separar, né? Então, duas coisas, trabalhando de casa, a dificuldade até de separar os ambientes, né? Então, tipo, aqui eu estou num quarto específico, mas às vezes eu estou na sala, me pego trabalhando, então fica aquela culpa quando eu estou com a minha família de não estar trabalhando, e quando eu estou trabalhando não estar com a minha família. Então, eu particularmente ainda nunca consegui lidar muito bem. Acho que eu tenho evoluído ao longo dos anos. Na época que eu ficava na Califórnia, eu ia para um café, trabalhava de um café, eu tinha mais facilidade de um café do que de casa, mas agora que é 100% de casa, eu tô aprendendo um pouco a lidar com isso, né? Então eu queria que você trouxesse dicas práticas aí nessa questão do ambiente físico, né? Como tá no ambiente, mesmo ambiente que é a sua casa e tá trabalhando remotamente, e depois a gente entrar um pouco nas ferramentas que você acha que fazem mais sentido aí para o trabalho remoto. Eu acho que assim, a gente está vivendo hoje de forma muito intensa essa não linearidade entre vida pessoal e trabalho, né? E quando a gente está dentro de casa, cara, imagina uma pessoa que mora sozinha no apartamento de um quarto e tem um filho. Como é que ela vai fazer essa separação de pessoal e profissional, né? É preciso ter alguns rituais, assim, tipo, para a pessoa entrar no modo trabalho, por exemplo, acordar, tomar um banho, tomar um café. Tem muito a ver com rotina, né? Tudo isso. Mas é muito mesmo que você vá trabalhar na mesma mesa que você tomou café, encare aquela mesa como uma mesa de trabalho naquele momento que você colocar o fone de ouvido e avisar para as pessoas da casa que você está no modo trabalho. Então, saber dar esse shift, mesmo dentro de casa, né? É bem importante. E aí, falando de ferramentas, cara, depende do tipo de comunicação, né? Um organismo maduro com trabalho remoto, a base da comunicação tem que ser assíncrona, tem que ser não simultânea, e o topo dela, digamos, a menor parte, é síncrona, que é em tempo real, né? E aí que entra essas calibragens de ferramenta e de processo e de comportamento das pessoas, né? E você falou dessa parte de ter as conversas, né? Porque eu acho que às vezes eu acabo respondendo alguma coisa num outro horário, e aí não tem aquela conversa que teria no cafezinho, né? Tempo real. E na sua visão, tem como, e tem muitas empresas que a gente tem fuso horários distintos, né? Como é que na sua visão é o melhor jeito de combinar horários para estar online todo mundo? Porque hoje o que acontece, na verdade, é o extremo contrário, né? As empresas forçam as pessoas a estar lá de tal horário a tal horário, marcam um monte de reunião ali, reunião atrás de reunião, esse microgerenciamento ficou mais exacerbado ainda, eu vejo, que as empresas não tinham a maturidade de trabalhar com o remoto, tem um ambiente no Brasil de desconfiança muito grande, achando que a pessoa não vai estar fazendo o que ela vai fazer, então se você ficar cobrando e marcar um monte de reunião, o melhor jeito de fazer. Foi um jeito bem estúpido que aconteceu aqui, eu acho que o trabalho remoto, no geral, né? Muitas pessoas já estavam preparadas e evoluíram, mas muitas empresas muito antiquadas, onde a desconfiança em relação ao colaborador prevalece, têm feito esse microgerenciamento mais extremo ainda, tem gente sofrendo mais ainda de estresse do que antes, porque, como você trouxe, mora às vezes num apartamento pequeno, com um filho, e essa pressão maior, essa desconfiança sobre o trabalho, tem que se provar mais ainda, né? Então, acho que caiu meio como uma bomba aí o remoto, mas a gente tem uma oportunidade de fazer direito agora. Como é que você tá vendo isso? As organizações foram jogadas no buraco negro do dia para a noite, assim, né? Foi via forceps, né? Que isso aconteceu. E realmente, ano passado foi um ano muito difícil. Esse ano tem sido um ano difícil ainda. Mas ano passado tinha um fator desconhecido, né? A gente não sabia como tratar o nosso desafio, né? Como planeta mesmo. E isso derivou, cara, muita ansiedade nas pessoas. Então, eu conversei com várias empresas ano passado e as palavras-chave eram ansiedade, burnout e algumas até depressão, que é uma consequência natural, né? Porque a gente está vivendo um home office fora das condições normais de pressão e temperatura. A gente não está vivendo um novo normal, está vivendo um novo anormal. Porque isso que a gente está vivendo é anormal. O home office normal, saudável, você tem outros lugares para também trabalhar, né? Ou seja, num café, na praia, no coworking, em uma casa. Então, você ter que ficar em isolamento social não é home office, né? São coisas diferentes. E aí você trouxe, né, das empresas falando muito de ansiedade, né? Burnout, acho que é um clássico. Então, acho que eu vejo que isso ainda vai aumentar ainda, né? Como a gente ainda continua, às vezes, com essa mesma pressão das empresas. Por isso que acho que o seu trabalho é tão importante aí na BeOffice. Eu queria já entrar um pouco no que vocês fazem exatamente, né? Tu falou das agendas, né? Outro sintoma que eu percebi na vida das pessoas é como que elas lidam com a própria agenda. E como lidar com a própria agenda é como lidar com o nosso ativo mais precioso, que é o tempo. E poucas pessoas conseguem organizar a agenda de uma forma saudável. E aí as pessoas caíram no que eu chamo de o Tetris das reuniões. As reuniões vão encaixando. E as pessoas não têm tempo de fazer trabalhos profundos, solo, né? Independente. Eles sempre estão fazendo coisa em grupo, em reunião. Mas tem momentos que a gente precisa concentrar
sentar e resolver um problema que só a gente consegue, né? Os dias estão muito quebrados, assim, sabe?